E aí, galera? Vamos começar mais uma live? Qual sua receita ancestral? Bora! Seguinte, o áudio deve estar um pouco diferente. Eu tava nadando mais cedo e o meu celular caiu na piscina porque eu cismei de gravar as minhas incursões em apneia. E o celular aguenta, mas a entradinha do microfone molhou. Eu acabei de colocar o microfone aqui e aí ele me avisou, a entrada do microfone está molhada, você tem que esperar secar. Então o áudio vai ser um pouco diferente, vou tentar falar mais direto com vocês. Se vocês sentirem que tá diferente, me avisa. Tá muito baixo, me avisa, tá? Mas acredito que tem uma compensação aí. Vim de bata, fazem anos que eu não uso uma bata numa live, acredito. Antes eu só usava bata, fiquei muitos anos atendendo de bata, dando aula de bata, gosto pra caramba do tecido. Mas aí com o tempo, isso começou a ser uma coisa corriqueira pra mim. Aí eu falei, também gosto de roupa normal, Comecei a dar aula só de roupa normal, né? Às vezes uma roupinha social, às vezes uma bata. E aí, tudo bem com vocês? Fala, David, bom ver você por aí, querido. Bora começar, galera? Seguinte, hoje a gente vai estudar receitinhas ancestrais, tá? O que vovó dizia que funcionava, que você, por um acaso, sabe o que é, sabe que funciona e usa até hoje. Eu quero saber da sua receita, eu vou dar exemplo de algumas, tá bom? Primeiro, vamos entender a base do que é uma receita ancestral. As pessoas antigamente não, às vezes de bermuda, né, Lúcia? As pessoas elas não têm um uso contínuo de alguma coisa, a não ser que aquilo funcione, tá? Então você pode criar uma dieta para emagrecer, que se essa dieta não te emagrecer, daqui a 3, 6 meses você não vai mais fazer essa dieta. Você pode criar uma fórmula para tonificar seus pensamentos, que se daqui a 3, 6 meses seus pensamentos não estiverem melhor, você não vai mais usar essa fórmula. E essa é a base de uma receita, ela precisa funcionar, né? Principalmente quando a gente fala de receitas populares, tá bom? Então, existem algumas coisas que são conhecimento popular, são consenso popular. Por exemplo, o pão e o leite é difícil de digerir. Mas vocês lembram de uma receita da vovó que era com o leite cozido numa raspa de laranja com um pouco de açúcar, fazendo um caramelo, e aí você jogava o leite ali? Qual é a propriedade do leite? O leite é pesado e mucoso. Ele é difícil de digerir, mas ele é um super nutriente. Qual é a propriedade da raspa de laranja? É ácida, do cravo, da canela, é picante, do açúcar em si, ele vai gerar untuosidade, vai ajudar, você vai temperar o açúcar com essas coisas e o açúcar vai temperar o leite. Então, essa formulazinha de chai da vovó é uma fórmula que perdura por muitos anos. Outras receitas como feijoada. Você pega o feijão preto, que é de difícil digestibilidade, e cozinha ele com carnes na pressão até o ponto em que o feijão fica mole, a carne fica mole, todos ficam numa textura parecida. É difícil pra caramba de digerir, mas é uma receita tradicional com os seus usos. A pimenta como antídoto, aquela laranja que não ajuda muito, mas não piora muito também porque é ácida. E o sabor amargo da couve, ajudando na dilatação dos dutos biliares. Tem outras receitinhas como aquele xarope. Por que o xarope funciona? O xarope, ele busca o efeito na garganta ou como um tônico pulmonar, seja para você tonificar o pulmão ou para você ajudar o pulmão a excretar muco, né? Depende do tipo de xarope expectorante ou xarope fortificante, tá? Cada uma dessas fórmulas funciona por causa da base açucarada grudar no seu corpo. Antes de você produzir plasma, antes de você ter que digerir aquilo, transformar aquilo em tecido, aquilo já está se transformando em parte de você porque grudou aqui, já está sendo sintetizado por essa região de proximidade para o nosso pulmão. Vovó sabia fazer xarope. Eu lembro quando eu tinha 4 anos de idade que eu tive uma inflamação forte pra caramba no ouvido e aí nada funcionava pra mim, antibiótico, nada funcionou. Aí a minha avó chegou de viagem e falou, não, vou resolver. Eu tava na casa da minha tia e ela falou, não, vou resolver. Ela pegou e jogou azeite na colher,
picou o alho e refogou o azeite no alho, depois coou e colocou aquele azeite quente na minha orelha. Eu lembro que quase me queimou e doeu e ao mesmo tempo saiu muco da minha orelha e depois meu ouvido estava limpo. É uma receita penetrante, o azeite é um óleo ácido penetrante, o alho é antibiótico, fungicida, bactericida, antiviral, antimuco, e aí você pega o azeite quente, que fica mais penetrante ainda, tempera ele no alho. Inclusive a cera do ouvido, ela é muito mais solúvel em óleo do que em água. Ela não dilui em água, ela dissolve, ela derrete, mas ela não se mistura com a água. Então quando você faz uma limpeza do ouvido com água quente, não estou sendo contra nem a favor, tá? Você está colocando água no ouvido, você não está fazendo a reposição. Você não está fazendo a reposição da cera nem nada. E é um meio untuoso e oleoso. Então a cera precisa ser reposta. No Ayurveda, essa limpeza é feita com óleo de gergelim quente, que é um óleo que derrete a cera e depois repõe a cera que foi perdida, tá? Então essas receitinhas tradicionais, cada uma delas tem os seus efeitos. A gente vê uns modismos, tá? E o desafio é, eu tô chamando vocês têm que falar da receita de vocês, tá? Eu quero comentar a receita de vocês, já vi que a Clarice está falando a dela aqui, vamos falar sobre o efeito de cada coisa, tá bom? E amanhã tem o nosso webinário, 7 da noite, se você não está inscrito, escreve zap aqui, que eu te mando o convite para você entrar no grupo do WhatsApp e receber amanhã o link para nossa aula, 7 da noite, quinta-feira, onde a gente vai falar sobre remédios caseiros. Um webinário fera mesmo pra gente fazer aqui no quadro, com tudo que ele tem direito. Então, fórmulas da vovó, tem uma outra coisa, além da gente falar bem delas, a gente precisa entender por que as outras coisas muitas vezes fazem mal, tá? Porque o modismo tá ligado a elas. Vocês lembram da moda do goji berry? O goji berry, que é a frutinha chinesa, japonesa, mó boa e tal. Não é falar bem ou falar mal do goji berry, mas o goji berry já não conseguia mais ser... a galera não supria mais o goji berry, e aí ele não estava dando para suprir, a venda, o pessoal começou a colher o goji berry verde e tingir ele de vermelho. Para quê? Para vender o barato que está na moda. O óleo de coco foi muito tempo utilizado para emagrecer. No Ayurveda a gente entende que o óleo de coco tem a propriedade, a potência fria na digestão. O que é frio é aglutinador para o processo metabólico. Então como é que você vai emagrecer com alguma coisa que tem a potência fria? As receitinhas da vovó não tinham erro, entende o que eu estou dizendo? Não anda descalço, não toma um banho quente depois que você pegar chuva. Tem receitas que são marcadas e tem suas especificidades, tá? Agora, uma coisa que vovó fazia que não é bom é empurrar comida dentro. Por quê? Porque você só deve comer com fome. Nosso fogo digestivo está intimamente, completamente ligado com a capacidade, com a fome, e isso é a capacidade de digerir alguma coisa. Os problemas começam quando você não digere alguma coisa. Eu tô vendo que tem pouca gente na live hoje, 26 pessoas, vocês gostaram de ir pra cozinha comigo, né? Vocês querem alguma coisa na cozinha de novo. Ontem foi muito animado, mas não dá pra ser assim todo dia. Tá tendo faxina em casa hoje. E a cozinha, inclusive, tá em uso. Tá? Então, dentro das receitas tradicionais da vovó, você não vai ver os modismos. Vovó não trocava uma refeição por comer salada. Isso foi uma coisa que começou quando a galera começou a ter uma ideia de que perder peso tá ligado com comer pouco. Comer pouco diminui o seu metabolismo. Não aumenta o seu metabolismo para você queimar o que está parado em você. Comer pouco é a receita do urso polar para hibernar. Ele come, ele vai diminuindo a refeição, ele começa a comer um pouco de folhagens amargas para fechar o processo digestivo e aí ele deita e dorme eternamente até a próxima estação, porque isso faz com que o metabolismo dele pare. Então, o metabolismo do urso polar para porque ele vai parando de comer e começa a comer coisas amargas como saladas, começa a comer coisas cruas. Então, o metabolismo dele para e aí ele consegue guardar todas as gorduras. E aí a galera às vezes quer emagrecer comendo salada ou quer ir ao banheiro comendo salada, porque a salada contém fibras. Pega a minha receita do suco matinal Ayurveda que eu fiquei anos desenvolvendo. Se você nunca viu, fórmula magistral do Ayurveda, 2 pontos. Abre aspas. Suco matinal Ayurveda.
pesquisa no Google. Tá? Eu fiquei anos desenvolvendo a fórmula do suco matinal Ayurveda, anos desenvolvendo, e aí na descrição do suco matinal Ayurveda, é o primeiro feed, se você pesquisar no Google, nessa descrição... Pessoal, o som tá baixo porque o microfone molhou, tá? Eu tô tentando deixar ele mais alto aqui, eu vou falar um pouco mais perto de vocês. Então eu tô sem microfone, eu tô no microfone do celular hoje, tá? Vou falar bem pertinho. Então o que acontece? Quando eu... Deixa eu ver, é isso, tá? Não consigo falar mais perto do que isso. Até devaneei aqui. Ficou bom, né, Marília? Fechou. Tá ok aí? Beleza. Então, o que acontece, galera? Quando você começa a inventar moda nas suas receitas, quando você começa a usar a receita da chia, a receita da linhaça, a chia é hidratada, você mastiga a chia, porque se você não mastigar, você não vai digerir bem. A linhaça é farinha de linhaça, é farinha de chia. Essas coisas têm suas consequências, têm as suas potências, as suas propriedades. Então a pessoa pega a minha fórmula do suco matinal Ayurveda, que é um barato trabalhado por anos, fiquei mó tempão trabalhando nele. E aí eu fiz um vídeo para vocês. Não é o melhor dos vídeos que eu já fiz, mas a descrição tá maravilhosa. Quem já experimentou, já sensoriou o suco, tem ideia do que eu tô falando. E aí dentro dessa experiência a pessoa fala assim, eu não gosto de coar o seu suco, é melhor, né? Não, não é melhor. Melhor é você fazer exatamente como eu te ensinei, tá? Exatamente como eu te ensinei. Por quê? A temperatura quente, que eu falo pra galera bater o suco com água quente, promove aquela doçura dos alimentos. A diferença entre você comer uma raiz e uma raiz cozida, você comer uma maçã e uma maçã cozida, uma banana cozida, é aquela doçura que acontece no alimento. Então, para essa doçura, ela é bem-vinda para a fisiologia, para você ter memória, para você ter vitalidade, para você ter fôlego, para você ter energia na vida, para você ter longevidade, imunidade. Você precisa da doçura, a doçura que unta a minha boca, que unta o meu sistema digestivo. O que às vezes fala a galera da risada, a fleuma, do ponto de vista do Ayurveda, é boa quando está em equilíbrio. E as pessoas precisam entender isso, porque o excesso de alimento seco, o excesso de salada, o excesso de constrição, de coisas que fecham, fazem do metabolismo de muitas pessoas um urso polar. A pessoa começa a comer coisa que é teoricamente saudável, mas ela está secando a digestão, diminuindo o fogo digestivo. Então também não é para tomar um chá de pimenta para estimular o fogo digestivo, é para utilizar coisas untuosas, cremosas e pastosas, levemente picantes, tipo um arroz doce da vovó. Era quente, era com cravo, com canela e era doce. Isso é medicinal, tá? Quando seu corpo está equilibrado, quando você não está exagerando, estagnado em dosha, você não está com vata lá em cima, ou pita, ou kapha lá em cima, arroz doce é um dos grandes remédios no Ayurveda. O que as pessoas perdem de entender é o seguinte: para uma receita funcionar para você, e quando eu digo funcionar, é que na visão do Ayurveda você tem dois casos, tá? Você tem a pessoa que você vai tirar dela a doença e vai gerar saúde. E você tem a pessoa que ela não tem mais como tirar a doença, então você só vai melhorar a qualidade de vida. Essa pessoa ela está terminal, você vai melhorar a qualidade de vida. Agora, se você não está terminal, a proposta não é cuidar da sua doença. Preste atenção, a proposta não é cuidar da sua doença. O Ayurveda cuida da sua saúde, para que a sua saúde elimine, erradique a sua doença. Você alcança esse resultado, mas você precisa trilhar o caminho das pedras. Encontrar qual é a fonte de dosha adoecido no seu corpo, o que está super em excesso, que faz com que os melhores alimentos do mundo não funcionem bem para você, faz com que você precise usar remédios com regularidade, o que acontece que você precisa usar remédio com regularidade para você ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Quais são as coisas que estão em desequilíbrio? Identificadas essas coisas, a gente começa a tratar isso até o ponto em que você tem qualidade de tecido. Os seus tecidos fornecem a qualidade de cada um deles. Sua digestão digere, sua excreção elimina, os seus tecidos te nutrem. A partir desse ponto, as melhores coisas do mundo funcionam para você. Aí você quer fazer uma suplementação de vitamina C. Aí se você fizer a suplementação, você vai ver que funciona para você. Aí eu quero melhorar o meu ferro, mas eu tomo ferro um mês depois, não funciona, meu ferro está lá embaixo de novo. Aí você vai tomar ferro uma vez, você vai reter aquilo em você.
Enquanto não existe equilíbrio fisiológico, não adianta você querer que os seus exames reverberem de tal forma e que a sua suplementação reverbere de tal forma. Então, um suplemento só é necessário se você está em déficit de alguma coisa, mas ele só vai funcionar se a sua digestão, a sua excreção e a qualidade dos seus tecidos estiverem em dia. Então, a prioridade do Ayurveda não é tratar a sua doença, mas focar na vitalização dos tecidos e a doença desaparece. E esse é o caminho das pedras, você precisa aprender isso. O webinário de amanhã, a oficina de remédios caseiros de 7 da noite, ela é voltada para te dar essa liberdade, para te dar essa asa, para você conseguir entender que uma fórmula no Ayurveda é tu entrar na cozinha e fazer uma receita de almoço, você entrar na cozinha e fazer um café da manhã, é você poder sair à noite e perder a linha um pouquinho de vez em quando, mas no dia seguinte você vai fazer o seu de jejum anti-ressaca. De jejum, emagrece da pizza e da lasanha que eu comi ontem. Para tudo tem solução, menos para quem não conhece a si mesmo e não tem um mínimo de ferramentas. Eu tinha um professor que ele falava assim, se você é esperto e inteligente, que bom, mas pode ser que você não conheça a Ayurveda. Agora, se você é esperto e inteligente e conhece a Ayurveda, isso vai se reverberar na sua vida como longevidade, como vitalidade para as pessoas ao seu redor. Fazer um prato de comida. E aí chega na hora do almoço, a Dani tá aqui, os funcionários da Sank estão aqui, a galera, pô, você não pede comida hoje não, a gente vai comer o kitchery de ontem. Eu falei, pô, mas não tem kitchery para todo mundo. Então eu tive que pedir uma comida, mas e o kitchery eu também quero comer o kitchery de ontem. Eu vou esquentar o kitchery de ontem. Hoje eu vou fazer um bife com o meu kitchery de ontem. E essa receita, ela é vitalizante. Quem consome isso percebe a diferença. Para quem viu a aula de ontem, vocês viram que eu fiz com ingredientes mundanos, coisas que estão no mercado. Fiz um prato maravilhoso, super vitalizante. Hoje eu bati o meu recorde de mergulho. Mergulhei 33 metros. Acho que foi quase 1 minuto. Mas eu faço em apneia estática 1 minuto e 55. Em apneia dinâmica eu fiz 33 metros. Fiquei uma feliz. Eu quero fazer 50 metros até o fim do ano. Bater e de volta na piscina. Quem sabe? Eu mergulhava quando era garoto. E tem as fórmulas que são para você aumentar fôlego. Existe mesmo para você aumentar a hemoglobina, para você aumentar o aterramento do oxigênio no sangue, o uso de beterraba, de tâmara, de laranja, de cenoura, de ora pronobis, tá? Você não tá de barriga cheia, quando você mergulha faz muita diferença. Agora eu já tô vateando, tá bom? Então é o seguinte, galera, fórmulas da vovó, tá? Qual é a sua receita ancestral? Fala pra mim, bora começar a falar delas, eu vou ler as que vocês comentaram. Todas as coisas, elas são reconhecidas no Ayurveda e a gente estudou isso nas aulas anteriores. Elas são reconhecidas no Ayurveda de acordo com essas propriedades, tá? Então, o primeiro contato que as coisas têm com o meu corpo, eu sinto na língua pelo sabor. Aquilo gera uma potência quente ou fria no meu sistema digestivo e essa é a parte mais importante, tá? O quente ou frio. Qual é esse efeito aqui, essa potência? Esse efeito é se ele é anabolizante ou se ele é catabolizante, se ele aumenta tecido ou se ele queima tecido. E, por exemplo, uma pessoa que é magra, leve, fria e seca e está com insônia, está estressada, um chá de camomila pode ser pontualmente um disfarce para o problema dela, não é nem bom, é um disfarce, mas o chá de camomila nunca vai ser bom para uma pessoa que tem o fogo digestivo fraco, para uma pessoa que é magra, para uma pessoa que tem o dosha vata, que tem o vento em si. Porque por mais que o efeito mágico, a farmacologia da camomila, o último efeito da camomila seja calmante, os efeitos anteriores vão desequilibrar os tecidos. E não adianta você querer ter um efeito calmante no seu tecido, se o seu tecido não está calmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A parada é assim, ó. O Ayurveda, vamos pensar em eletricidade. O Ayurveda, ele vai focar no seu fio. Quando o seu fio estiver bom, a eletricidade fica boa. Não adianta você estar com um fio podre e falar assim, nossa, eu quero passar uma eletricidade fera aqui, super estável, passar uma amperagem alta. Não adianta você focar em microefeito se os seus tecidos não estão te dando os atributos que deveriam estar. Foca em tecido. Não foca, eu tenho falado isso, não foca no suplemento. Foca no alimento, foca naquilo que muda o seu corpo para sempre. E não naquilo que quando você parar, vai
sumir aquele nutriente do seu corpo. E para aquele nutriente ser estabilizado no seu corpo, gera uma série de desequilíbrios. Vocês acham que um whey protein, que uma bomba de proteína isolada, hidrolisada, com ou sem sabor, jogado na água, vocês acham que isso tem um efeito fisiológico bom? Que o seu corpo vê aquela bomba de proteína grudando no intestino e ele sorri para aquilo? É desesperador para o fígado, é desesperador para o sangue, para o plasma. Esse barato totalmente, vários efeitos de uma vez só. Agora, uma alimentação rejuvenescedora, o nome da alimentação rejuvenescedora significa plasma, a água dos alimentos. É você comer uma coisa que vira uma papa na sua boca, que vira um creme, um caldo, uma canja. É um arroz com feijão que você mastiga bem, que ele fica untuoso para digestão, tá? Essa é a receita magistral no Ayurveda. Bora para as perguntas de vocês. Teve uma tempestade cabulosa em Pinda ontem. Cabulosa. Minha mãe fazia um xarope de prego enferrujado com vinho, canela, cravo e açúcar. Perfeito, Carla. No curso de remédios caseiros eu ensino uma parada bem parecida, tá? Amanhã eu vou mostrar para vocês com calma o curso de remédios caseiros ao fim do webinário, mas para quem já quer dar uma olhada, digita remédios aí que eu te mando por automação as informações do curso de remédios caseiros, tá? É um curso para você transformar a sua cozinha numa farmácia caseira. Você aprende tudo sobre as ervas brasileiras regulamentadas pela Anvisa. Você aprende tudo sobre a base da compreensão da herbologia brasileira, indiana, mexicana, australiana. Para onde você for, com o conhecimento do curso de remédios caseiros, você se resolve com o uso de ervas, com o uso de remédios. Você aprende a fazer um monte de coisa. Colírio, tônico para o nariz, tônico para os dentes, tônico para a pele, tônico para o cabelo, pomadas com N usos, pomadas para dores, chás, cremes, óleos, xaropes, coisa pra caramba, tá? O que acontece com esse xarope de prego enferrujado? Eu ensino no curso de remédios caseiros um vinho medicado, tá? E é bem parecido porque você pode pôr um pouco de açúcar no vinho, ele vai ter a propriedade, com o enferrujado, o vinho é quente, tá bom? E as especiarias são quentes, então isso é bom para aumentar o fogo digestivo. O prego enferrujado vai jogar nisso um pouco de ferro, então quem tem o ferro baixo, quem está anêmico, quem tem o vata agravado, o vinho medicado com açúcar mascavo, fazendo esse xarope, é um remédio tonificante dos tecidos, melhora a sua digestão, é o biotônico Fontoura da vovó, tá bom? E aí você pode tomar isso meia hora antes do almoço, pode tomar até no de jejum, uma colher de sopa, tá? Pode tomar meio cálice do vinho ou uma colher de sopa do xarope de especiarias com prego enferrujado e vinho. Minha mãe fazia um leite com açúcar queimado e hortelã. Ele é tanto bom para limpar o sangue, quanto para limpar o intestino de vermes, quanto ele é tonificante dos tecidos, porque o leite ele é tonificante, tá? Quando eu falo tonificante, a gente está dizendo assim, ó, o efeito é anabolizante ou é catabolizante? Tonificante é um efeito anabolizante, tá? Cresce tecido, leite bem digerido te nutre, tá? Xarope de guaco com mel. Lembrando que a gente não pode aquecer o mel acima de 40 graus, tá bom? Não existem exceções para isso. O xarope de guaco com mel, o fato de ser xarope, o fato de ser mel, o fato de ser açúcar, faz com que grude nessa região. E o guaco ele é um tonificante expectorante pulmonar. É muito bom para problemas pulmonares mesmo, coisa que matava muita gente antigamente, tá? Então o conhecimento do xarope ele é muito difundido, muito por causa dos benefícios para o povo antigo. Hoje a gente tem muita coisa diferente, né? Muito tônicozinho de farmácia aí que já resolve. Canja de galinha. Se vocês pesquisarem, e hoje eu acho a genialidade do ChatGPT muito interessante e dos concorrentes, porque você não precisa mais pesquisar um artigo sobre o tema e ler 5 artigos, e aí de repente você lê os 5 artigos que concordam com o que você diz. Você pode perguntar numa inteligência artificial se essa opinião condiz com a realidade, tá? Então tem uma coisa legal sobre canja de galinha, sobre lamen, que é aquele creme japonês, sobre esses cremes e caldos que existem nas civilizações que vivem mais tempo, que têm longevidade.
Quando você cozinha todas as coisas na mesma panela, seja o que eu fiz ontem, que foi o nosso kitchery, seja uma canja de galinha na panela de pressão, seja uma carne de panela, o que você cozinha tudo junto na mesma panela e faz um creme, um caldo, ele é raça yana. Raça é o plasma, a água do corpo, e yana é rejuvenescedor. O alimento mais rejuvenescedor do mundo é um alimento cozido, todo junto, untuoso, numa textura aquosa gelatinosa, tipo canja de galinha que a Salma comentou, tipo o lamen da comida japonesa, tipo cremes e caldos tradicionais, tá? Não existe outra coisa. Você pode vir me dizer assim, mas e vai perder o nutriente porque cozinhou? Galera, eu estudo Ayurveda, eu tenho resultado no Ayurveda. Todas as vezes que eu encontrei pessoas que me questionaram sobre o cozimento do alimento e me mostraram a fisiologia delas, expuseram a fisiologia delas para que eu avaliasse. Pessoas que fazem crudivorismo há mais de 2 anos têm, via de regra, o vata gravado em níveis exorbitantes, tá? Então, é isso. Você pode confiar no que eu estou dizendo, ou tu pode entrar no chat GPT e perguntar assim, estava conversando com um professor ali de alimentos, de Ayurveda, nem precisa dar dica para o chat. E ele falou que é comum que nas civilizações mais longevas o prato tradicional seja um creme, um caldo, uma canja, um cozido de carne. É verdade que povos que vivem mais de 100 anos, ouvi falar disso, que é normal que tenha esse tipo de alimentação. Troca essa ideia, tá? Pra gente poder, assim, ser justo com as coisas, né? Pararara. Boa tarde, uma pessoa kapha-pitta, uma pessoa que é gordinha, vocês lembram dos 3 doshas, né? Vata é o vento, Pitta é o fogo, Kapha é a lenha. Quem está muito ansioso está Vata, quem está muito estressado está Pitta, e quem está muito pesado, estagnado está Kapha. Então a pergunta batida, uma pessoa que está lenha e fogo, como pacificar o fogo e afastar a letargia? Movimento, tá bom? Caminhada, acorda de manhã, toma uma panaceia, caminha, come só de acordo com o seu apetite. Usa o mínimo de sabor picante, mas usa um pouco de picante. Usa o sabor amargo ao fim das refeições para dar uma leveza, tá? Come um pouco menos e faz exercício. Suco matinal transformou minha energia. Perfeito, jovem. Muita gente tem essa energia transformada por esse suco. A vitalidade, o ânimo, a longevidade mesmo, a libido da galera. Eu recebo muitos elogios. Muitas mulheres elogiam o suco por conta do desempenho de seus maridos. Eu acho legal de receber uns elogios assim. Já que a menopausa entra em dosha vata, qual seria a melhor alimentação? Essa que eu falei agora. Cozido, untuoso, pastoso, cremoso. Aquilo que derrete o que está seco, aquilo que nutre o que está vazio, tá bom? Tipo canja de galinha, suco matinal Ayurveda, suco matinal Ayurveda com acréscimo de aveia para fazer um mingau, um leite de tâmaras cozido com especiarias, um leite da vaquinha feliz com especiarias, tá? Especiarias da masala chai. Pessoal, Ralph, que bom ver você por aí, querido. Pessoal, se vocês nunca entraram na loja da Sankhya, digita loja para que você tenha acesso aos melhores produtos de Ayurveda que eu posso possibilitar para vocês, tá? Para não dizer que são os melhores do Brasil, são os melhores que eu consigo fazer. Deixo implícito o resto da mensagem. Minha mãe chama de vinho queimado e fazia também. Perfeito, é isso aí, tá? Aquele sabor rajásico, intenso, ele é estimulante, tá? Aquela receita que bate sadol, leite condensado e ovo cru no liquidificador, guarda na geladeira, toma um pouco todo dia antes do almoço para anemia. O que você acha? Muito difícil de digerir, tá? Muito difícil de digerir. Precisa de um picante nessa receita, tá? O problema da anemia, muitas vezes, se você conseguir avaliar, tem gente que tem anemia por causa do Pitta. Tem gente que tem anemia porque a digestão é tão forte que queima todos os nutrientes, isso acontece. Mas geralmente a anemia é causada pelo Vata por causa de ou entupimento com tudo muito seco e cristalizado na digestão, ou falta de fogo digestivo mesmo, a pessoa está sem estímulo. Nessas horas um chutney, um reduzido de frutas com especiarias é um super remédio, tá? Super remédio para estimular a digestão. Para você comer meia hora antes do almoço, um chutney de frutas é ótimo. Luísa, professor, por falar em vermes,
Eu respondi sim a todas as perguntas de sintomas de vermes que você fez outro dia. Será que eu faço jejum e depois tomo chá de hortelã com erva de Santa Maria? Luísa, eu acho legal tomar um remédio para verme de farmácia, sabia? Por quê? Porque eles são muito modernos, eles são muito pontuais, e eles são certeiros, eles funcionam. Você vai correr o risco, vamos dizer, se você esteja com vermes e parasitas, de tomar essas coisas e ainda assim ficar sem a certeza de que você limpou. Tá? Agora leve em conta uma outra coisa. Esses sintomas que eu narrei também são sintomas de acne fraco, de fogo digestivo fraco. Então, se você entrar num jejum de panaceia e usar uma Madu Antivata da Sankhya 2 a 3 vezes ao dia, eu acredito que você já vai resolver, tá bom? Às vezes é um problema de dosha vata mesmo, tá? Sopa de fubá com alho quente, super tonificante dos tecidos e do fogo digestivo. O fubá ele tem a propriedade de ser leve e o milho ele é quente para a digestão. Então essa sopa, Ana, ela é bem quente. Cuidado para não agravar o pita. Mas no inverno, por exemplo, uma pessoa que está acometida, né, com gripe, uma coisa assim, é uma sopa super tonificante. O vinho batido com gemada é tonificante e energizante, cura tudo. Então aí já é interessante. Difícil não deve ser muito palatável, mas fica interessante pelo fato do vinho ajudar a digerir. O vinho aumenta o fogo digestivo, a gemada é forte demais, né? Uma canja vegana, o que substituir pelo frango? Olha só, se você colocar um pouco de óleo, vai ajudar, tá? Então coloca um pouco de óleo de girassol na sua canja. E sabe a farofinha que eu fiz de semente de abóbora? Você, ao invés de fazer uma farofinha, bate a semente de abóbora com a sopa ali, com uma colher, 2 colheres de sopa da sua sopa, uma concha da sua sopa, bate um pouco da semente de abóbora, vai virar um leite de semente de abóbora com sal que vai estar junto do seu creme, do seu caldo. Aí ele é bem tonificante. Eu diria que fica o mais próximo do que um vegano deveria consumir, já que ele não quer consumir carne. Você precisa substituir a propriedade da carne e não a proteína da carne por tipo brócolis, que não tem nada a ver, nem grão de bico e nem cogumelo, nada disso tem nada a ver uma coisa com a outra, nada disso se compara fisiologicamente aos efeitos da carne, né? Não se compara, a carne é pesada e gordurosa, você tem que pôr alguma coisa pesada e gordurosa para substituir a carne. Canjica e arroz doce, minha avó fazia muito. Bianca, eu aposto que sua avó era bem vitalizada, tinha muita energia. Esses são alimentos bem energizantes mesmo, de difícil digestão. Mas tudo que é difícil, quando você digere, você gera uma super energia, tá? Por isso que o Ayurveda faz 2 coisas. Gera aumento do fogo digestivo e quando o seu fogo digestivo tá bom, quando você tem fome, eu te dou uma coisa boa para sustentar esse fogo. Minha mãe fazia gemada com chá de folha de ameixa de inverno para tosse. O chá de folha de ameixa é expectorante, a gemada é fortificante, bem legal. Caldo de ossos pode? Sim. É bom? Não gosto. Não gosto. Tá? Eu tenho nervoso com caldo de ossos. Uma vez eu experimentei e falei, cara, que parada boa. Parece um bobó de camarão. O que é isso? Ele falou, caldo de osso, mocotó. Eu falei, putz, eu tenho nojo, não quero. Mas era bem gostoso. Eu devia ter aberto mão e quebrado o meu trauma de mocotó aquele dia. É bom, é tonificante, principalmente como um alimento pesado, é bom se você consegue digerir. Eu amo suco matinal, eu também. É meu compromisso comigo mesmo. Pessoal, é isso. Ó, se você nunca adquiriu produtos da Sankhya, dá uma olhada na minha loja, faz o seu teste de dosha e compra um kit para o seu dosha. É um bom começo, tá? Nova aqui, o que é a panaceia? Seguinte, Bartira, digita YouTube, tudo junto, e aí eu vou te mandar por uma automação o convite para o meu canal do YouTube. E aí lá você vai pesquisar dentro do meu canal do YouTube por panaceia. Panaceia é mistura de gengibre, limão, açúcar mascavo e sal do Himalaia. Também é o nome de uma planta, mas no Ayurveda é a mistura desses 4 ingredientes, tá? E você vai bater eles no liquidificador e vai fazer um creme. Você vai pegar uma colher desse creme e vai jogar num copo d'água. E você vai tomar no seu de jejum. Ele aumenta o seu metabolismo, então vai queimar tecido parado, vai ajudar você a ir ao banheiro e ele também estimula. Geralmente o que queima tecido também emagrece e tira energia, entende? A panaceia não, ela queima tecido, ela emagrece, mas ela energiza o seu corpo. Então até para quem é magro e nunca experimentou, experimenta tomar a panaceia no de jejum, digita YouTube aí que eu te mando o link do YouTube para você pesquisar pelo vídeo da panaceia. Coisa de 3 a 5 minutos, gengibre, limão, açúcar mascavo e sal do Himalaia.
você vai fazer a sua panaceia, vai guardar na geladeira por 5 dias, vai pegar uma colher da panaceia, vai jogar num copo de água quente de manhã, tomar no seu de jejum, caminha 10, 15 minutos depois, 5, 10 minutos, você vai voltar para casa assim, uma pessoa completamente diferente. Você vai ao banheiro eliminar um monte de coisa, um monte de porcaria, vai começar a sentir tipo tenacidade, vontade pela vida, tá? Qual é melhor, aveia, farelo ou flocos? Farelo cozinhando ela, tá? Desculpa, flocos cozinhando ela. Cheguei agora, mas minha mãe fazia gemada com leite e canela. Pô, pessoal, vocês estão me surpreendendo, porque eu nunca fui de... Minha avó não fazia gemada. É isso, não fazia gemada pra mim. E nunca me deram gemada, nunca comi gemada assim. Vou experimentar. Tá batendo muito aí a gemada hoje, hein? O problema é ter que usar essa energia dessa gemada depois. Mingau é ótimo, tá? O mingau é ótimo. Acordando com a sensação de cansaço no corpo, mesmo com o suco matinal. O que você indica? Laura, tenta comer menos à noite, antes de dormir, tá? Faz o de jejum do Elixir com 2 comprimidos de Hare Drakumari. Os comprimidinhos de babosa e cúrcuma que você tem na sangue, tá? Os comprimidinhos amarelos. Provavelmente você está com estagnação do sistema linfático. Tá chuvoso aí também? Será que esse clima chuvoso não te pesou, como pode acontecer com muitas pessoas? Então, se você colocar um pouquinho de tapioca, farinha de tapioca no seu suco matinal, ele vai ter, pela propriedade adstringente, puxar um pouco do sistema linfático. Pode ser uma receita legal para você, se o que eu te falei faz sentido, tá bom? Minha avó também fazia gemada. Eu vou fazer gemada. Eu li todas as mensagens de vocês, mas vocês podem perguntar mais coisa. Eu dou mais 5 minutos para vocês, tá bom? Quando criança, eu comia muita gemada bem batida com açúcar e canela e amava. Caramba, é isso. Eu vou ter que comer uma gemada quando eu sair da live agora, de curioso. Eu lembro do meu primeiro paciente que eu atendi no presencial muitos anos atrás, é óbvio que foi no presencial, anos atrás eu não atendi online. Meu primeiro paciente... E seguinte, pessoal, só falando das consultas, ó. Quem nunca consultou comigo e tá a fim de consultar, eu por anos fiquei assim, pessoal, não tô dando conta da agenda, eu tô um touro, eu tô trabalhando pra caramba. Então, se você quer consulta minha, aproveita esse momento, que eu tô dando uma tenacidade, vou fazer 40 anos, quero um monte de coisa na vida e eu quero dar conta da minha agenda de consultas. Vocês podem escrever consulta, que a minha assistente te manda uma mensagem. Na minha consulta, deixa eu te falar como eu faço, tá? Pra você também não esperar uma coisa que não é o que eu faço. Eu não te pergunto nada. Geralmente você não vai fazer uma videochamada comigo. Você vai me mandar um pack de fotos e eu vou mandar para você o seu diagnóstico. Eu vou te descascar, eu vou te despir completamente. Eu vou falar, olha só, você tem isso, e esse problema, essas características, é assim, assado. Você concorda comigo? A galera fala uma coisa, fala outra, mas geralmente a pessoa fala uma coisa, fala outra e termina dizendo, por causa disso eu concordo com tudo que você me falou. Você vai receber um áudio de 10, de 15 minutos, onde eu vou te descascar. Descasquei. Concordou comigo? Falou, o interior da fruta é isso mesmo. Beleza, então eu vou fazer as suas indicações. Quando eu te entregar as suas indicações, eu te acompanho por 3 meses. Aí é a hora que você fala comigo. A hora que você fala, isso deu certo, deu errado, aí a gente ajusta o seu tratamento. Eu não faço uma entrevista com você. Tá? Eu não vou te perguntar nada, eu não quero saber nada. Isso contamina a minha impressão. Não quero saber o seu emprego, não quero saber as suas características de vida, não quero saber o motivo pelo qual você está buscando essa consulta. Eu quero te dizer por que você está buscando essa consulta. Eu tenho essa capacidade, eu estudei para isso, eu oro para isso, eu faço isso. Se você quer uma consulta comigo, aproveita esse momento, tá? Que eu estou dando conta da minha agenda. Escreve consulta aí, que depois eu mando as informações para vocês, tá? Eu lembro tô falando aqui da gemada, né? Só para não me perder. Então, vocês estão falando muito da gemada, eu preciso experimentar essa gemada com uma sala doce da Sank aqui. Seguinte, pessoal. Quando você pega Quando eu estava dando consulta presencial, a pessoa chegou lá e foi o segundo paciente no dia que estava tomando Rivotril. Aí eu, tá tomando Rivotril? Tô tomando Rivotril. Eu falei, cara... todo mundo tá tomando esse negócio de Rivotril aí, né? Não, aqui em São Paulo não tem gente tomando Rivotril. Eu falei, tem um aí pra me arrumar? Tenho. Eu falei, então, cara, deixa eu tomar um Rivotril pra eu ver como é que é. Pra eu entender o que eu tô tratando.
Aí eu peguei, esperei o fim de semana, tomei o Rivotril, passei o dia dopado. Aí eu entendi o que eu estava tratando e como contrapor os efeitos do Rivotril de outras formas. E eu já sabia o que eu tinha que fazer com esse paciente, só queria remediar ele para o Rivotril, não deixar ele dopado mesmo, e sim só acalmar o sistema emocional, mas não apagar o Agni, né? Então eu sou adepto da experimentação. A partir do momento que eu conheço o meu corpo, sei como ele é, gostaria de saber o efeito das coisas que vocês fazem no corpo de vocês. Então acho que eu vou de gemada hoje mesmo. Macerar um manjericão com gema de ovo, açúcar mascavo e leite era a receita da minha avó para gripe com muco. Pode, mas não é a melhor receita porque não tem ingredientes picantes. E o muco geralmente ele está atrelado à falta de fogo, que não consegue queimar a lenha. Muco é excesso de lenha, excesso de cafa. O que queima muco é pita, excesso de fogo, tá? Então tem que ter uma especiariazinha. Minha avó fazia mingau de arroz e colocava gema de ovos e canela, super tonificante. Na minha infância, lembro que a minha avó misturava mel, óleo de copaíba, óleo de andiroba, enrolava no algodão no dedo e lambuzava na minha garganta que já estava inflamada. Maneiríssimo. O inflamado é excesso de pita. O mel, ele não é antipita, mas ele é um veículo que tem similaridade com essa região. Tá? Então, o que você botar de mel aqui, ele vai funcionar bem na região da boca, da garganta. O óleo de copaíba e de andiroba são dois óleos bem amargos. Tá? O amargo é antídoto da inflamação, antídoto do pita. Então, sua avó era uma bruxona das boas. Tá chovendo muito, vou comprar o Hara Kumari, como você falou, e vai colocar um pouquinho de tapioca no suco matinal, Laura. Tá bom? E não toma nenhum chá, não enriquece o seu sistema linfático, tá? A gente quer diminuir a riqueza do sistema linfático nesse momento. O chai masala no jejum é bom? Faço com chá preto, leite, especiarias e mascavo. Camila, não faz com o chá preto, então, tá bom? Faz dessa forma que você está fazendo sem o chá preto. Só que o chai da Sankhya que você está usando, né? Porque se é um chai que já tem chá preto também, eu não indico, tá bom? E aí, beleza. Uma outra coisa é o seguinte, se você usar de jejum todo dia chai, uma hora o seu intestino vai irritar. Então você também tem que pôr de vez em quando o suco matinal Ayurveda, algo que tenha frutas, algo que tenha umas propriedades frias ali, para não ficar todo dia estimulando o intestino com coisa quente. Quer aveia para colocar no suco matinal, precisa cozinhar antes? Não, mas vai bater o suco quase com a água fervendo, tá, Vânia? Você atende presencial? Gabriela, seguinte, ó, novidade para vocês. Eu vou para São Paulo dar aula no Purusha, no dia 28, para a galera do Saúde Elementar. Então, na véspera disso, dia 28 é sábado, dia 26 e dia 27, eu vou atender no Espaço Purusha em São Paulo presencialmente, tá? Ainda não anunciei, estou anunciando agora, estou fechando o contato da salinha que eu vou pegar lá, mas é isso, dia quinta e sexta-feira presencial em São Paulo, dia 26 e 27 de março, tá? Fora isso, eu às vezes atendo presencialmente em Pindamonhangaba, mas atendo online. Bianca, minha madrinha batia ovo de pata, guaraná em pó, leite condensado e canela, dizia que era para engordar com certeza. Ovo de pata, pato não é meio redondo? Tá? Isso aí super funciona. O pato é meio redondo, é fácil engordar com ovo de pato. Faço o Hara Kumari e deixo na geladeira a massa fresca, tudo bem? Sim, enquanto não mofar, tudo bem. Tem massa que dura uma semana, tem massa que dura um mês, tá? Tá bonito de verde, Edson. É uma bata antiga que eu tenho algumas batas, faz tempo que eu não uso elas. Obrigado, Vânia. O Kapha, acima do peso, tomar uma do antivata e uma do antipita, funciona? Kapha, como tomar uma do antivata e uma do antipita? Olha só, Marília, se você tá Kapha acima do peso, o seu Madhu é o anti-Kapha, tá? Uma segunda opção seria o Madhu antivata, para usar 3 vezes ao dia. O Madhu anti-Kapha 2 vezes ao dia, de manhã e no almoço, ou o Madhu antivata 3 vezes ao dia. Se é Kapha com sobrepeso, até pode usar o Madhu antivata, mas o Madhu antipita não chega a ser muito bom não, tá? De jejum, de suco matinal com Hara, mas ainda falta energia de manhã. Coloco às vezes o buttermilk no suco. O elixir. Carla, seguinte, tá colocando tônico da Sankhya? Tá batendo com água quente? Tá dormindo bem? Tá comendo muito tarde antes de dormir? Porque se você estiver fazendo o suco bem feito, coando no pano,
tendo um pouquinho de ghee no seu suco, um pouquinho de tâmara, um pouquinho de tônico, a sensação de fluidez, uma textura leitosa no seu suco matinal, dificilmente isso vai te fazer mal, jovem. Dificilmente você não vai sentir a vitalidade. Vovó mística do tarô de Osho, boa. Minha mãe toda a entrada de inverno dava óleo de fígado de bacalhau em jejum. Olha, difícil pra caramba de digerir aquilo fedorento, mas eu tomei esse negócio aí também. E fazia bem, viu? Fazia bem. É um tônico do fígado. Estou em São José dos Campos, tem um espaço. Quer vir pra cá? Olha só, quem sabe, pode ser legal a gente fechar um dia no mês para eu fazer um atendimento em São José? É mais pertinho de Pinda? Fica mais fácil, né? Não tô dormindo bem. Então, Carla, ó, dorme bem, tá? Não comer 2 horas antes de dormir pode te ajudar. No caso, tive fome, faz um chaizinho, tá? Panaceia no de jejum, suco matinal Ayurveda, panaceia com caminhada, em seguida suco matinal Ayurveda que tenha tâmara, que tenha um pouquinho de ghee, que tenha tônico, e aí não é possível que essa energia não vai aparecer, tá? Galerinha, é isso, estamos terminando a live mais uma vez, sucesso! Isso aqui é mais um esquenta para a nossa oficina de remédios caseiros, que acontece amanhã, 7 da noite, você tem que participar. Tá bom? Gabriela, eu vou almoçar antes, depois a gente conversa. Me manda mensagem sim, tem interesse de atender mais no presencial. Espero que esse ano eu consiga fazer isso. Namastê, pessoal. Nos encontramos aqui pelos stories e na oficina de remédios caseiros. Você precisa estar no grupo do WhatsApp para receber o convite. Se você não está, escreve zap, tudo junto que você recebe. Namastê.